Derrotar a política econômica do governo Lula, enfrentar os capitalistas e enterrar a ultradireita. Olá a todas e todos, começa o podcast Hora 16. Editorial número 691 do jornal Opinião Socialista. Redação 25 de abril de 2025. O Banco Mundial acabou de defender uma nova reforma da Previdência, anunciando que, se não ocorrerem mudanças nas regras, a idade mínima de aposentadoria poderá ter que passar para 78 anos de idade. Ou seja, o banco defende cortar benefícios e direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, já para que o governo não tenha que se enfrentar ainda mais com os trabalhadores ali na frente. Essa proposta não está distante do governo. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou a urgência de novos ajustes fiscais robustos após 2026 e novas reformas, incluindo a da Previdência. Considerando o silêncio de Lula e Haddad, além de toda a política econômica implementada pelo governo, há um acordo geral no Planalto sobre isso. Vai neste mesmo sentido a declaração do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que propôs congelar o salário mínimo por 6 anos para conter os gastos públicos. Agrados para a burguesia. Por mais que o governo tenha atendido como nunca os interesses dos capitalistas, eles exigem mais. E o governo sinaliza que tomará ainda mais medidas para agradar os que lucram com os grandes monopólios. Aliás, o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado por Lula, continua mantendo a taxa de juros em patamares indecentes, agradando a banqueirada e ajudando a enriquecer os grandes ricos parasitas. Enquanto isso, a inflação corrói salários, ao mesmo tempo em que o déficit fiscal é usado como justificativa para impor novos ataques, como o corte de 7,7 bilhões de reais do Bolsa Família no orçamento de 2025. O governo, amarrado ao arcabouço fiscal, segue o roteiro de Dilma que, quando a situação econômica apertou, optou por dar um giro à direita em um governo que já vinha fazendo tudo que a burguesia pedia. Por isso, é tão importante que neste 1º de maio, os trabalhadores e trabalhadoras saiam às ruas para exigir o atendimento de suas reivindicações, lutando para derrotar a política econômica do governo, ao mesmo tempo que se coloquem frontalmente contra os capitalistas e para enterrar de uma vez por todas a ultradireita. Bandeiras de luta. 1º de maio é para lutar pelas reivindicações dos trabalhadores, pelo fim da escala 6x1 e o aumento geral dos salários. Esse também seria um caminho para garantir o fim da escala 6x1. Seria preciso sobretaxar os grandes monopólios para garantir subsídio aos pequenos negócios e, assim, possibilitar o fim da escala 6x1, gerando o aumento da oferta de empregos e nenhuma redução de salário. Na verdade, hoje os salários precisam ser aumentados. Não é à toa que vários setores capitalistas estão com dificuldade para contratar. Oferecem um salário de fome e jornadas extenuantes. Isenção de 5 mil é insuficiente. A medida destinada a zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais precisa ser ampliada ainda mais. De acordo com a Unafisco, caso a tabela do imposto de renda fosse reajustada de acordo com a inflação das últimas décadas, a faixa de isenção atual deveria ser já de 5.200, sem contar que as demais faixas também teriam que ser reajustadas. Contudo, não estão sequer corrigindo a tabela, mas apenas dando uma isenção insuficiente para o primeiro nível. Seria preciso muito mais, como sobretaxar realmente os bilionários e os grandes monopólios capitalistas para garantir isenção e impostos ainda menores para os trabalhadores e pequenos proprietários.
Revogação do arcabouço fiscal e das reformas trabalhista e da Previdência. Exigir que o governo não só não faça novos ataques, como revogue as reformas trabalhista e da Previdência, que só pioraram as condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Assim como também é preciso exigir que o governo reverta as privatizações de Bolsonaro e acabe com o arcabouço fiscal que sufoca a saúde e a educação. Sem anistia, punição e prisão para Bolsonaro e golpistas. É preciso exigir a prisão de Bolsonaro e todos os golpistas. O governo não tem dado prosseguimento nem mesmo para esta demanda elementar, preferindo passar pano para golpistas e confiando no Supremo Tribunal Federal, STF, para frear o bolsonarismo. A manutenção do centrão e da direita no governo, incluindo partidos com ligações com o bolsonarismo, como União Brasil, cujo representante acaba de se recusar a ser ministro, só mostra como a política de Lula de tentar conciliar os interesses dos ricos com os dos pobres só tem beneficiado os próprios capitalistas e a direita. Movimentos sindical, estudantil e popular devem ser independentes do governo Lula. Esses pactos com a burguesia não estão limitados apenas ao governo Lula. Também as centrais sindicais governistas, como a CUT e a CTB, assim como a União Nacional dos Estudantes, UNE, amarram nossas lutas às negociações parlamentares, enfraquecendo a mobilização real que poderia romper com esse programa de retrocesso. Todo o medo desse setor é que hoje qualquer reivindicação por direitos dos trabalhadores necessariamente se choca com o governo, que é o administrador do capitalismo brasileiro. Por isso, preferem não mobilizar, já que assumiram o papel de sustentação do atual governo. Participe do 1º de maio, independente dos patrões e do governo. Convidamos todos os trabalhadores, estudantes e ativistas para que neste 1º de maio se somem ao chamado da CSP com Lutas e demais organizações que estão construindo uma mobilização diferente das centrais sindicais tradicionais que fazem palco para o governo ou para diferentes setores da burguesia, incluindo representantes da direita. Nosso 1º de maio terá como objetivo reforçar a luta independente da classe trabalhadora em defesa de suas reivindicações e do fortalecimento das lutas em curso. Apresentamos um programa alternativo, revolucionário e socialista de oposição de esquerda ao governo Lula, mas que também se enfrenta com a ultradireita e assim possa tirar o Brasil da crise, atendendo às demandas dos trabalhadores e derrotando os interesses dos grandes grupos capitalistas. O que achou dessa matéria? Deixe aqui o seu comentário, aproveite, se inscreva e compartilhe esta matéria.